Vamos já partir para a análise destas últimas declarações do Presidente dos Estados Unidos. Na minha companhia já tenho o Sérgio Vitorino, que é jornalista, e também o advogado Pedro Borges Lemos. Muito boa tarde aos dois. Sérgio, começo por ti e por estas declarações de Donald Trump, que acabou por falar da população iraniana. Trump, ao longo destes últimos dias, incentivou os protestos da população iraniana e criou expectativas de mudança. E agora, nos últimos tempos, tentou assinar um acordo, quando até apresentou os 15 pontos, o tal plano que foi rejeitado pelo Irão. Não é contraditório estar a incentivar para que haja uma manifestação, uma saída às ruas e depois assine um acordo? Boa tarde. Logo na primeira declaração, Donald Trump, assim que começou a bombardear o Irão, foi precisamente isso que ele disse. Foi que estava a tentar promover ali uma sublevação contra o regime, que as pessoas pegassem armas e que fizessem o seu próprio futuro. Ora, ele rapidamente percebeu que isso não iria acontecer. Não iria acontecer pelas pessoas que se manifestaram em Teherão e as dezenas de milhares que foram assassinadas por causa disso, e também não iria acontecer como ele julgou que pudesse acontecer através dos curdos. Não aconteceu através dos curdos porque a Turquia não o permitiu. Isso que é verdade. Donald Trump, como ele agora referiu, armou, deu armamento a essas milícias. No entanto, a Turquia, que tem uma boa parte do Kurdistão, do território curdo, não iria permitir que os curdos ganhassem poder e ganhassem força. E logo aí isso caiu e Donald Trump nunca mais falou desse assunto, nunca mais falou do assunto do povo se revoltar contra o regime. Foi afirmando várias vezes que o regime ia sendo obliterado, as primeiras linhas, as segundas linhas, já ia agora nas terceiras linhas do regime, e para ele uma mudança de regime era isso, era matar as primeiras linhas e as segundas linhas e ter pessoas que fossem mais favoráveis a um diálogo e a chegar a um acordo favorável aos intentos de Donald Trump. No entanto, isso não aconteceu de todo. Não aconteceu de todo e a resposta disso é essa proposta de 15 pontos que tu referiste que o Donald Trump fez. Foi uma tentativa de terminar com a guerra. Mas que a resposta iraniana foi muito seca e foi muito curta, como foi agora esta tentativa conhecida hoje do Paquistão de mediar aqui um cessar-fogo prolongado. O que o Irão diz é que nós não estamos interessados num cessar-fogo, nós estamos interessados num final da guerra e nos nossos pontos, de acordo com aquilo que nós desejamos, que é o Irão controlar o Estreito de Hormuz, controlar o petróleo daquela zona, ser reparado dos danos provocados nos sistemas, nas petrolíferas, nas pontes, nos hospitais, etc., em tudo aquilo que foi bombardeado pelos Estados Unidos e por Israel, e o Irão está encalhado, digamos assim, nestas exigências, e será difícil daqui sair. E a verdade é que, Pedro, já agora, há pouco saiu uma sondagem no El País e que dizia que Donald Trump era, neste momento, a maior ameaça à paz mundial, ficando até mesmo à frente de Putin. E ouvimos o Presidente dos Estados Unidos a dizer que tinha 90% da MAGA com ele, que a população norte-americana ainda estava de acordo com aquilo que está a ser feito por parte do regime, neste caso, republicano, mas a verdade é que é também um pouco contraditório Donald Trump dizer que não é uma ameaça e esta sondagem acabar por sair. Afinal, em que é que ficamos? Boa tarde. Bom, ficamos na manipulação dos factos que nós já estamos habituados para servir interesses políticos e, designadamente, os interesses da administração de Trump. E, portanto, vamos continuar exatamente nessa senda. Trump tem uma estratégia de ambiguidade, entra também numa diplomacia da distorção. Portanto, tudo isto, no fundo, serve os interesses de Trump naquilo que ou naquilo que ele diz ser, enfim, os objetivos norte-americanos. E para que, de facto, os Estados Unidos saiam vencedores neste conflito. O problema todo está em que, neste momento, o risco cada vez é maior relativamente a esse objetivo primeiro de Trump, porque nós verificamos que os Estados Unidos estão cada vez mais frágeis neste conflito e a servir
como instrumento de Netanyahu e dos interesses israelitas. E esse ponto é extraordinariamente importante, não eventualmente relativamente ao eleitorado MAGA a que se refere Trump, mas relativamente à população norte-americana. Porque a população norte-americana é muito sensível a este aspecto de que, eventualmente, Trump tenha posto os interesses norte-americanos abaixo dos interesses israelitas. Mais, que seja Israel aqui a controlar a situação. E isto, e quem obviamente... está a controlar agora, Pedro? Ouça, é evidente que os objetivos de Israel... É muito difícil responder à sua pergunta, porque os objetivos de Israel continuam em curso. E, portanto, o objetivo de Israel é decapitar o regime iraniano, que, como já se viu, até parece estar fortalecido. O objetivo do Irão é defender-se e usar um as, que é o Estreito de Hormuz. E, nesse sentido, está, no meu entendimento, a ganhar uma guerra política e, mais, uma guerra económica. E a globalizar, portanto, esta guerra. Relativamente aos Estados Unidos, bom, está aqui num impasse e numa interrogação relativamente àquilo que vai acontecer. Porque se os Estados Unidos não saírem rapidamente desta guerra, não resolverem a situação de Hormuz e não darem a percepção à população norte-americana de que ganharam a guerra, é evidente que Trump tem aqui um problema gravíssimo nas intercalares em novembro. Eu não tenho dúvidas disso. E realmente, neste momento, o problema de Trump, e nós ouvimos agora o discurso dele, no sentido de apelar à guerra civil no Irão, como dizia o Sérgio e bem, esse foi um objetivo primeiro de Trump, para além, obviamente, de esmagar militarmente o Irão, que ainda não conseguiu, mas seria realmente provocar uma convulsão interna dentro do Irão. Um objetivo exatamente, falhado, portanto. Um objetivo que realmente é falhado e que ele agora, em desespero de causa, está a recorrer a ele para, de alguma forma, tentar aqui salvar a cara. Não é? Mas eu penso que já não vai conseguir, porque se não conseguiu até agora, e realmente a população iraniana está altamente controlada pelo regime dos clérigos, nós sabemos que é um regime teocrático extremamente sanguinário e repressivo, e, portanto, a população não tem qualquer hipótese aqui, e, portanto, toda a população, quando eu digo a população, digo a oposição ao regime, não tem aqui qualquer hipótese mesmo depois deste repto ou deste desafio de Trump. Isto no sentido de dizer que Trump está realmente aqui, continua com uma estratégia de ambiguidade, que é uma estratégia usada em geopolítica, mas que não está a funcionar. E, Sérgio Vitorino, agora o Pedro falava da questão também interna dos Estados Unidos, numa altura em que estamos a chegar cada vez mais perto às eleições intercalares, se bem que antes ainda há eleições em Israel e também vai ser importante para perceber se a guerra continuar o rumo que vai tomar. Mas corre o risco de Donald Trump governar sem a Câmara dos Representantes e também o Senado? Isso seria um grande desafio para o republicano? Seria devastador para este género de política que Donald Trump faz. Eu coloco-me no lugar de um cidadão médio norte-americano que, desde o início deste conflito, já viu os combustíveis subirem 38% na bomba. E isto, com certeza, não dará votos a Donald Trump, bem pelo contrário. E isto explica também um pouco esta urgência de Donald Trump em querer resolver o assunto. Mas querer resolver o assunto não pode ser de todas as maneiras. Não pode ser com estas mensagens inflamadas que ele tem feito. E não pode ser, com certeza, com os ultimatos, que ele já vai no 5º ultimato. Eu até trouxe aqui uma cábula para não me enganar. 21 de março deu 48 horas para ser reaberto o Estreito de Hormuz. 48 horas depois deu mais 5 dias. 5 dias depois deu mais 10. 10 dias depois deu mais 48 horas. E agora deu até às 8 p.m. Eastern, portanto, 1 da manhã de quarta-feira em Portugal, para o Irão reabrir. Isto já ninguém o leva a sério. Acreditas que vai haver um 6º ultimato amanhã? Muito provavelmente sim. Eu acho que Donald Trump, se quiser enverdar pelo que ele diz, pelo que ameaça, que é bombardear
das centrais de energia, acima de tudo de locais de interesse público, de serviço ao público, seja energia, sejam outros. Ele irá por um caminho muito mau. Israel já foi por esse caminho, ainda hoje bombardeou mais uma central petroquímica, a mais importante do Irão. Conseguiu, segundo o que defende, eliminar em 85% a capacidade do Irão em exportar petróleo. Isto está a sair contra aquilo que se diz que nunca se deve fazer numa guerra, que é encurralar o inimigo. Israel e os Estados Unidos estão a tentar encurralar o Irão e dessa forma nunca se conseguirá a paz, porque o Irão já se percebeu que não se renderá facilmente ou por vontade própria, isso nunca irá acontecer. Os Estados Unidos também, parece óbvio que não colocarão militares no terreno. Portanto, isto vai ter que se conseguir aqui uma via diplomática. O Paquistão está a tentá-lo, outros países a tentá-lo. Eu tenho que aguardar para ver, porque com estes opositores, digamos assim, não consigo estimar o que vem aí. E já agora vamos também ver aquilo que diz Donald Trump às 6 da tarde. Pode ser que mude este rumo da guerra. Sérgio Vitorino, Pedro Borges Lemos, muito obrigada aos dois pelos vossos pontos de vista. O resto de uma boa semana.